Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 541. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, o seu joinha, comente os nossos vídeos, para que esses estudos possam atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas na pergunta 541, Allan Kardec perguntou aos espíritos. Esta pergunta 541 diz respeito à ação dos espíritos nos campos de batalha, seja na utilização de exércitos, até mesmo na guerra urbana, vivenciadas por policiais militares e civis a cada instante, principalmente aqui no nosso Brasil. E na pergunta 541, Allan Kardec perguntou aos espíritos: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E os espíritos responderam: sim, e que lhes estimulam a coragem. Allan Kardec comentou que os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, meus amigos e minhas amigas, os espíritos podem estar presentes em ambos os lados de um conflito, incentivando a coragem dos combatentes. Isso remete à ideia de que os antigos deuses da guerra eram, na verdade, representações alegóricas desses espíritos. Os espíritos têm a capacidade de influenciar os seres humanos de diversas maneiras, incluindo durante situações de conflito como as batalhas. A presença de espíritos em ambos os lados de um conflito indica claramente que, mesmo depois da morte, continuamos tomando parte de nações, nacionalidades, povos e agindo na defesa dos interesses desses povos, mesmo depois de desencarnados. Mas existem também aqueles que não tomam partido, mas sim que seu objetivo é estimular a coragem e a determinação dos combatentes. A ideia de que deuses ou entidades espirituais influenciam batalhas é comum em várias culturas ao longo da história. Por exemplo, na mitologia grega, deuses como Ares e Atena eram frequentemente retratados como influenciadores diretos das batalhas. Na mitologia nórdica, deuses como Odin e Thor também eram vistos como participantes ativos em conflitos. Na mitologia romana, Marte, o deus da guerra, desempenhava um papel similar ao de Ares, na mitologia grega. Essas representações alegóricas são interpretadas à luz do espiritismo como manifestações de espíritos que influenciam os eventos terrenos. Os espíritos podem influenciar os combatentes de várias maneiras. Através de pensamentos e sentimentos, os espíritos podem inspirar coragem, determinação e estratégias de combate. Os espíritos podem enviar mensagens intuitivas ou visões para orientar líderes militares em suas decisões estratégicas. Os espíritos podem atuar para fortalecer a moral e a coragem dos combatentes, ajudando-os a enfrentar o medo e a adversidade. Os espíritos benevolentes buscam promover a coragem e a proteção dos combatentes, muitas vezes com a intenção de minimizar o sofrimento e as perdas. Eles podem tentar inspirar atos de bravura e compaixão, mesmo em meio ao caos da guerra. Alguns espíritos podem tentar orientar e proteger indivíduos específicos, especialmente aqueles com missões ou destinos importantes. Os espíritos malévolos, por sua vez, podem ter intenções menos nobres, fomentando o ódio, a violência e a destruição. Eles podem se alimentar das energias negativas geradas pelo conflito e buscar exacerbar as hostilidades. Existem também os espíritos neutros, que, embora presentes, não tomam partido e observam os eventos com um olhar mais imparcial. Eles podem estar interessados em estudar o comportamento humano ou em cumprir missões específicas que não envolvem diretamente as batalhas. A ideia de espíritos influenciando campos de batalha levantam questões éticas e morais. A presença de espíritos não justifica a guerra, mas sim reflete a complexidade das influências espirituais nas situações humanas.
Apesar da influência espiritual, a responsabilidade final pelas ações em uma batalha recai sobre os seres humanos. Mesmo com a influência dos espíritos, o livre-arbítrio dos seres humanos permanece intacto. Os combatentes têm a capacidade de escolher suas ações, e a influência espiritual serve mais como um estímulo ou orientação do que como uma imposição. A doutrina espírita demonstra que as experiências de vida, incluindo as mais desafiadoras como as batalhas, podem servir como oportunidade para o crescimento espiritual. A coragem, a resiliência e a capacidade de perdoar são qualidades que podem ser desenvolvidas em tais circunstâncias. Embora os espíritos possam estar presentes em conflitos, a doutrina espírita enfatiza a importância da paz e da resolução pacífica das disputas. A guerra é uma manifestação das imperfeições humanas e o progresso espiritual coletivo é alcançado através da harmonia e do amor fraterno. A presença de espíritos assistindo e amparando exércitos durante batalhas é uma faceta complexa da interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Esses espíritos podem ter diversas intenções e modos de influência, refletindo a diversidade das experiências humanas e espirituais. No entanto, a responsabilidade final pelas ações e decisões em um conflito reside nos seres humanos, no seu livre-arbítrio, que devem buscar sempre o caminho da paz e do crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.